Perdemos só um pedacinho só. Bom, então quando se fala da formatação condicional, Josi, vira ele pra mim. Porque é a localização, lembra que a gente estava falando sempre de localização? Mas é para isso mesmo, a barra ela fica pequena para você selecionar. Aí agora você dá um Enter, ó. Dá um Enter. Olha lá, ele voltou. Agora, o valor mais alto, clica aqui nessa setinha. Clica aqui na setinha. Nessa setinha. Você coloca em número. Onde está a informação mais alta? Que nada mais é a localização. Ele fica nessa caixinha para facilitar a sua visualização. E você pode dar um OK. Todo mundo dá um OK. 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 Ai, meu Deus, isso também, por quê? O quê? Porque você não selecionou do meio. Você pode deixar no meio em porcentagem também. Eu vou dar um OK. Eu acabei de personalizar as minhas cores. O da Thaís ficou muito lindo. Tá parecendo um carnaval. O dele tá muito azul. Pessoal, ó, agora falando de cores, tá bom? Eu peguei e falei, muitas vezes em aulas eu brinco e coloco cores mais fortes para chamar a atenção. Mas quando você está trabalhando, existe cores padrões e você sempre tem que trabalhar com cores neutras. Cores padrões, de novo, a palavra padrão e neutras. Se você quiser enfatizar um pouco mais, pode, mas cuidado com as cores. Se atente. Lembra que nós estávamos fazendo cor de fundo e tal? É interessante que vocês saibam mensurar, porque as cores, ela também grita com você. Se eu colocar um vermelho muito forte, é como se você estivesse gritando. Eu estou aprendendo hoje, Arthur, a escrever mensagem de texto. Você acredita também que eu sou tagarela, mas por mensagem de texto eu sou uma aberração? Né? Então, assim, a situação é que a pessoa vem conversar comigo, ou questão de trabalho, às vezes eu converso, tem gente que esses dias aqui essa daqui ficou desesperada comigo. Eu estava numa videoconferência e eu estava trabalhando numa planilha e estava no caps look, então estava tudo maiúsculo, né? Porque nós estávamos fazendo um negócio. E ela me chamou no WhatsApp, nós estávamos no WhatsApp aberto, a gente mandando, informando. Aí ela me fez uma pergunta e eu respondi tudo maiúsculo, nem olhava até. Ela, você está gritando comigo por quê? As letras. Você está gritando muito por quê, querido? Aí você está gritando comigo, eu sem entender o que está acontecendo. Porque você escrevendo em letra maiúscula, tudo mais, isso significa que você está gritando, você está alterando o tom de voz com alguém numa mensagem de texto. As cores também. Coloca uma mensagem de texto no e-mail, Tereza. Letra maiúscula em vermelho, Josi, isso daí é como se você estivesse realmente agredindo verbalmente uma pessoa. Então hoje as famosas letras garrafais. Como é que é? Você não conhecia? Letras garrafais. Tá vendo? Pode ter toda a aula. Essa é antiga, mas letras garrafais. Maiúscula, pifada. Sim, verdade. Eu não sabia. Aprendi. Obrigado. Acabei de aprender algo. Mas é antiga, viu? Mas eu não sabia. Eu não sabia. Acabei de aprender. Por isso que eu falo. Toda aula eu aprendo. Aprendi a lição fundamental, não aprendi É que eu tinha esquecido também. Muito tempo. Agora, galerita, olha só. Voltemos aqui. Ô, Toninho, agora aqui no item, na coluna ao lado, clica na primeira célula, Toninho. Como é que eu faço para selecionar minha coluna inteira? Qual que é o meu atalho? Coloca o shift e setinha para lá. Show de bola, adoro. Você viu, Josi? Show de bola. Ô, Tereza, vamos lá, mas a blusa da Josi tá bem invocada também, né? Lá, que coisa. Não, lá. Uau! Agora, Toninho, vamos lá na página inicial, formatação condicional. Agora nós iremos fazer o seguinte, ó, regras, só que agora eu vou trabalhar nesse daqui, ó, é maior do que. Cliquei, ó, é maior do que,
E de novo ele me traz uma caixinha. De novo, você vê que ele se torna uma caixinha. Letras de Maior do que. Show de bola, Tereza. Gente, olha só. longe disso ainda. A Tereza já tá anos-luz na sua frente, cara. Já é mesmo na Augusta. Qual é? Nem queira conhecer. Quem quer uma mulher dessa? Oi? Quem que é a mamãe dessa? Quem Ah, quer? tem gente. Tem gosto pra tudo. Ah, o Arthur, o Thiago. Exato. Tá vendo? Por quê? Que vai fazer o número aqui pra mim. Fórmula. Qual que é o maior aqui que eu quero que ele apareça? Olha lá. Formatar sendo que são maior do que? Você viu que ele, por padrão, ele já definiu uma cor, uma métrica, um número ali naquele meio. E nessa caixinha aqui, ó, desse intervalo, 8 é. e no meu apareceu 700. Por quê? 7, 9. Ele pega uma métrica com base dos números que você tem. 7.000. Hã? 7.000. 7? 7 É. mil. Então pode. 7, 9, 8, quantos? 7, 9, 8, 4. Então o que acontece? Ele pega o quê? Uma média dos números que tem. É 8, 7. Perfeito. Não tinha nada perto. Agora, eu gostaria que você me ajudasse aqui. Deixa eu escolher um nome aí. Ah, não. Quem que eu chamo? Tiago, faz tempo que Deixa eu você ver, não Bruna. Eu ajudo. Quem? Pode chamar. Eu ia falar você, Thiago. E a coisa eu falo Toninho, mas Eu posso escolher um número. E vocês concordam comigo que a formatação, o próprio nome está falando o quê? Como, Bruno? Formatar células que são maiores Do que o quê? Me fala um número para colocar aí. Qual mil? 868. Não, 868? 868. Isso. que isso? 168, assim? Exato. Galera, você viu que nessa situação eu não coloquei nem um cifrãozinho de moeda, né? Não coloquei nenhum cifrão de moeda. E ele já definiu. Aí, falar nisso, falando em moeda, momento. Hã? O quê? Por que ele definiu? Ele definiu que o 8.000, independente se eu transformei ele aqui com o cifrãozinho de moeda, ele já vai me trazer esses números. Olha lá. Então, tudo que for maior do que 8.000, você viu que já pintou por completo. Olha só. Aconteceu? Mas aqui pode deixar o 7 ou não? Tem que pôr o seu lá. E por que apareceu esse 7? É porque ele pega uma média dos números que estão aqui. Pessoal, você sabia? Momento cultura. Quando a gente está falando de moeda, hoje qual que é a cara da moeda? Alguém tem uma cédula, uma moeda aí? Fácil? Eu acho que tem uma moeda aqui. Só no Pix agora. Tinha. Só no Pix. Foi só no Pix, eu acho que eu tenho aqui. Momento cultura inútil. Veio na minha cabeça, tá aqui. Esse negócio de viajar. Então vai falar de moeda. Quem que é essa mulher aqui, ó? Quem é essa mulher aqui? Beijo, Maria. Quem é essa mulher? Sei. Essa daqui. Hã? Momento cultura, vamos lá, momento cultura. Você sabia que essa daqui é a Marianne, da Revolução Francesa do final do século XVIII, que representa liberdade, igualdade e fraternidade? Essa imagem desse rosto é a mesma imagem da Estátua da Liberdade. É a mesma imagem da Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade nada mais é um presente dos franceses. Então, essa cédula começou a ter essa imagem a partir de 1994, quando implantou o real. Porém, essa imagem ela já existia antes dos cruzeiros e cruzados novos. A imagem da Mariana ela também é representada em outros países, tanto na América Latina quanto na América do Sul, devido ao significado em si, sobre essa trajetória.
Tanto que tem um quadro dela no final do século XVIII, ela chegando em cima lá, fincando a bandeira praticamente quase despida e conseguindo a vitória, declarando ali a Revolução Francesa. Ui, a estátua gravando. Agora, vamos lá. Nada a ver, né? Nem vivo ainda na época, né? Onde surgiu? Acho que você deixou essa amizade. Tá vendo? Estou rápido, hein? É. Você fez mais tempo que eu. Bora lá então, galera! Pode deixar. Dá ok? Sim, dá um ok. Esse barulhinho é muito. É só agora, você quando tá novo. É, tá novo. Eu acabei de falar que tudo é a Bruna. Bem me escuta, né? Bem me escuta. Olha só. Quebrou um pouco, já. Olha aqui que legal, ó. Moço, menina do céu. Mariane dá notas de... Eu já tentei um. Se eu tivesse minha vida 8 minutos atrás, eu sabia muito. Aí no caso, hein, Arthur? Oi. No caso, ela em si, no finalzinho da Revolução Francesa. Escandaloso. Escandaloso. Exato. Escandaloso foi melhor. É ela mesmo? Exato. Por que tem essas peninhas na cabeça dela? Oi? Ah, antigamente não era considerado, né? Aqui é questão de uma batalha, uma guerra, né? Então, obviamente, vocês brigam na rua, se rasga todo. Você imagina uma guerra que não vai se rasgar, né? Não, a minha não é aquela. É uma coroinha. É, Não, é uma coroa. É provocante. Tira atenção do menino. Ela é esperta. Exatamente. Agora, voltando aqui. Josi, já que você está tão animado e tão afiado, Mas eu fiz desconsideração. então vamos lá. Olha só que interessante, galerinha do meu coração. Linda, vamos lá. Olha só, eu gostaria que vocês pegassem e selecionassem este intervalo aqui. Todo mundo selecionou esse intervalo. Agora, o seu... Parece que é um objeto preenchido. Que intervalo? O intervalo da coluna aí. O seu... Ah, mas eles são poucos, né? O seu... Você viu que lembra que nós estávamos comentando que quando ele já tem uma formatação, você tem que tirar a formatação. Então você vem na formatação condicional e aí você vai limpar a regra. Exato. Ela estava cheia de Agora X vai fazer. Aqui, né? Exato. que agora Ele voltou ao normal. Se você olhar aqui, Ctrl Shift, setinha para baixo, dá um delete. Pode apagar esses números. Dá um delete e apaga esses números aí. Pode apagar. Pode apagar os números. Todo mundo apagou os números? Pode dar um delete? Sim! Sim. Agora, olha só, eu deletei. Pessoal, agora é hora do macete. De novo, questão de macete. Não sabe que eu olho pra vocês falar. Eles estão falando em libras. Se eu chegar aqui na página inicial, no formatação condicional, eu posso limpar a regra das células selecionadas. Se você olhar, agora eu só tenho números. Eu vou deletar. Como que é o macete? Aquelas bolinhas que vocês estão vendo, aqueles ícones, eles funcionam da seguinte maneira. Ele pode aparecer ou não aparecer. Qual que é o macete? Daqui para frente, de hoje, de agora, para as próximas aulas, você vai ver que você vai trabalhar muito nos bastidores. As formas, os recursos, ele vem dos bastidores. Os bastidores são os que estão ao lado. Exemplo, eu quero que aqui apenas apareça o meu indicadorzinho, uma setinha, uma bolinha. Porém, eu preciso visualizar o número. O que eu vou fazer, Tereza? Ó, cliquei o símbolo igual e cliquei aqui nessa célula ao lado. Quando eu clico no símbolo de igual e clico na célula ao lado, ele está falando que ele é igual ao quê? Igual à minha informação que está ao lado. Eu posso dar um Enter. Só dar um Enter.
Não sei se é Porque ele é transformado em tabela. Quando ele é transformado em tabela, ele faz para tudo. Quarto igual, você vem aqui e Dá uma entrada. Meu apareceu todo. Não apareceu todo. Você não limpa a célula de novo. É porque você está transformado em tabela, por isso. E o seu não está transformado em tabela. E eu já vou mostrar para vocês já. Não, deixa assim, vai que tá quente, só vamos vir junto direto nos meninos. Só vem em mim. Vou parar. Vou parar. Parar o quê? Parei. Ah, bom. Eu tô com o pé gelado, mas tá de boa. Eu também tô. Ai, que bom. Só de casa, não ia, pai. Assustei. Eu assustei. Ô, Jesus, fica assim, não tá acabando. Falta 2 horas pra acabar. Você sabe que assim. Só pelo tempo pode comer. Ela perguntando. Se tiver comida, eu continuo. Não, vai embora. Ó, galerinha, eu vou mostrar pra vocês 2 coisinhas que podem acontecer. Quando eu estou trabalhando com uma simples planilha e eu faço igual, tem planilhas que aconteceu isso aqui. Quem teve planilha que eu dei um símbolo de igual e ficou só assim no primeiro? Eu também. Agora teve pessoas que deu o símbolo de igual e preencheu tudo. Quem que fez? Por que que um dá e o outro não dá? Alguém sabe me explicar? O meu também tá com valor diferente. Exatamente, galera. Então, na hora quando você começa a trabalhar com tabela, a história muda. Quando eu clicar aqui, qual que é o caminho? Arthur, me mostra aí o caminho para me transformar isso em tabela. Vocês viram aqui, ó, antes do Arthur me mostrar o caminho, vou fazer de novo, ó. Eu, com símbolo de igual, se eu clicar aqui e der um Enter, ele ficou só no primeiro, certo? Vou dar um Delete. Me mostra qual que é o caminho para eu transformar isso em tabela. Tem que colocar um filtro. Colocar o filtro, como é que coloca? Não, é o Arthur. Calma, esse é só para o Arthur, tá? Mas também é coisa. Existe uma diferença, pessoal, entre filtro e tabela. Diferença entre filtro e tabela. Se eu clicar aqui no primeiro, Bruna, como é que eu faço para selecionar minha linha inteira, Bruna? Só a linha inteira? É. Fica ali no cantinho no número. Eu quero selecionar isso aqui inteiro assim. Em vez de selecionar assim, tem algum atalho? Só você clicar ali no 5 ali vai selecionar a linha inteira. Mas No Só que assim, se eu clicar assim, ele seleciona tudo. Mas, olha lá. Tudo inteira. Ctrl Shift. Show de bola, essa galera é fera. Meu Deus. Tô bem servido, né? Tô bem servido. Ó, você clicou, Ctrl Shift, você tinha pulado. Qual que é uma atalho para não colocar um filtro? Ctrl Shift L. Ctrl Shift L eu tiro o filtro. O que, Jenny? L para você colocar o filtro. É de filtro. L de filtro. Exato. Uai, Igual V de cavalo. L do quê? L de cavalo. L de cavalo? Eu já fazia diferente, ó. Aí eu classificação, aprendi assim, vem aqui, seleciona, aí vem aqui classificar diferente. Aí É o atalho. Tá mostrando apenas o atalho. Você tá vendo aí? Aqui. mas eu tá vejo. treinando. É coisinha que eu leio. Ela fica estudando o dia inteiro. Ai, que mentira. Que Eu maravilha. trabalho. Agora, olha só, o caminho que a Tereza. A Tereza é Olha, aqui, mas ela falou assim, e tempo? Olha Ó. lá, aí você vai lá, ó, classificar, aí você classifica. Você pode classificar, mas aqui nós vamos colocar apenas o filtro. Ó lá. Ctrl Shift L. Josi, você que queria saber, toda vez que você selecionar algum lugar, eu te mostro, ó. Para você atribuir um filtro, o atalho é Ctrl Shift mais L. Eu já está explicando para você. E se você clicar, ele ficou no filtro. Porém, isso daí é para pessoas meros mortais. Vocês já são especialistas, vocês nem colocam a mão no mouse, só clicou aqui, ó, Ctrl Shift setinha pro lado, Ctrl Shift L, filtro e ó, aqui ó, Zeriguidu. Pronto! Porém, existe uma diferença, quando nós estávamos falando de tabela e filtro, que era o que o Arthur estava tentando lembrar, é o seguinte. Se eu vier aqui na guia, não precisa nem escolher tudo, ó. Só cliquei nesse lugarzinho aqui, ó. Na página inserir.
O primeiro, o segundo, o terceiro item é tabela. Quando eu clico aqui, todo mundo um minutinho, foca aqui, Bruno, senão vocês vão perder o caminho. Ó, foca na sexta, ó. Quando eu clico aqui, ele vai me selecionar a minha tabela por inteiro. E ele está me dizendo que está escrito o que aí? Por favor, alguém lê para mim? Pode ser você, Bruno. Eu o que eu entendi? Lá. da tabela? Show de Nossa, bola. mas aí você Show de bola. Então, Arthur, ele começa a mostrar para mim, ó, onde estão os dados da minha tabela. Ele vai me selecionar a minha tabela por inteiro. Caso ele não selecione, Tereza, é só eu clicar nessa setinha e selecionar a tabela. Ó, eu quero daqui. Selecionando a tabela. E eu venho aqui. Aí ele vai me falar o seguinte: a minha tabela tem cabeçalho? Se tiver, sim. Se não, não. Eu não sei. O seu não Para chegar na tabela. Inserir. Então. Aí depois ele vai aonde? Então. Agora você vai transformar ele em tabela. Isso. Olha lá, design. Meu apareceu a tabela aqui, vai Converter em Então essa vai dar, né? Dá sim. E agora faz ele virar a tabela. Você tem que clicar na guia design e você vai converter em intervalo. Aonde? Sim, exato. Você tirou a tabela, agora faz ele transformar em tabela. O seu não está em tabela, então você vai inserir. O seu é aqui, ó, em tabela. Olha lá, transformar a tabela. Pode clicar. E olha lá, ele já selecionou tudo. Minha tabela tem cabeçalho? Sim, você dá um OK. Pronto. Todo mundo conseguiu transformar em tabela? Não. Eu quero que apareceu. também apareceu isso. Ó, aí vem aqui, inserir, né? Isso. Tabela. Exato. Só que você tem que clicar aqui, ó. Ah, nela primeiro, selecionar ela. Só aqui. Só uma. Porém, ela já está com filtro, né? Então você vai vir. Eu não tava assim, Tabela. eu comecei hoje. Ah, você viu que eu selecionou ela inteira? Minha tabela tem cabeçalho? Sim. Ok. Vai chegando no final. Porque eu sei que é a tabela. Essa, converter em intervalo. Então, sim. Você viu? Ele desapareceu. Não é mais uma tabela. Transformar em tabela, todo intervalo. Ok. Pessoal, qual que é a diferença de Qual que é a diferença de ele estar transformado em tabela e ele é apenas planilha? Qual que é a diferença, Arthur? Do quê? Dele estar transformado como tabela e como planilha qualquer. Qual que é a diferença de um para o outro? Você não consegue filtrar os dados daí que você precisa. Não. Josi, por quê? Qual que é a diferença de um para o outro? Não consigo identificar. Bruna? Galera, olha só. Para saber se ele é uma tabela ou se é apenas uma planilha com filtro, você observa que ele vai ter uma guia a mais aqui, ó. Design da tabela. Se eu clicar do lado de fora, ele desaparece. Se eu clicar em qualquer lugar, ele me aparece design da tabela. Até mesmo ele vem na atribuição. Cor sim, cor não, cor sim, cor não. Então essas cores alternadas, provavelmente ele já está te dizendo que ele é uma tabela. Se o de vocês não está colorido, se não está colorido, por quê? Ele pode ter sido o quê? Pintado o plano de fundo. Ele pode ter pintado o plano de fundo. Para vocês saberem se o plano de fundo está pintado ou não, seleciona a tabela por inteiro, vem na página inicial, clica aqui e vem sem preenchimento. Escolhe sem preenchimento. Seleciona a tabela inteira. Isso. Seleciona inteira. Ctrl Shift pro lado para baixo que vai. O Ctrl Shift Aí vai espaço aonde? ele seleciona tudo, sabia? Página Ctrl Shift inicial. espaço. Mais um atalho, Elias. Depois você pode pagar uma música. Uma música. Foi que veio uma coisa doce agora. Não. O seu jogo era pra ir na página inicial do parque. Porque assim, a próxima vez que eu chegar lá, você olha, café da manhã, trouxe um negocinho aí, um pão de queijo, né? Porque assim, quando eu vou lá na engenharia, eu devo ser paçoquinha, né? Então uns trecos lá eu como assim, né? É solução. Então,
Eu não tenho essa barra que aparece pra ver se tem design. A minha também. Porque você tem que clicar. Clica nela? Qualquer lugar? Não, você tem que clicar na tabela. Isso. Ah, Exato. Olha lá, design. tá. Clica no design. Pessoal, olha só. Agora, gostei do minutinho da atenção de vocês. Foco para vocês poderem ir embora daqui a 10 minutos, tá? Eu preciso da atenção de vocês. Qual que é a vantagem de você trabalhar com tabela? Você sabe, devido à guia design. Eu não tô vendo essa guia. Ó, design da tabela. Ou apenas design, dependendo da versão. Ah, tá isso. Exato. É porque o celular chama mais atenção do que eu, mas eu não consegui ganhar do celular ainda. Não sei como, mas eu vou tentar. Aí você pisca, perde e depois não sabe por quê. Mas não perde a mensagem que chegou, né? A mensagem do link. Não esquece, né? Agora, não sei, tá uma disputa muito legal ali. Era a Josi, mas aí foi pra Bruna, aí agora ficou só a Josi e ela é a que mais se perde, né? É a mais que não acha as coisas. Aí depois não sabe por quê, né? O celular não deixa. O celular não deixa. Se estivesse dominando geral, ficava até quieto, né? Mas vamos lá. Voltando aqui então. Então, quando você utiliza a transformação em tabela, ele agora te facilita a fazer outras formas e atribuir outros recursos. Exemplo, lembra que eu tinha comentado com vocês? Clica nessa célula símbolo de igual e clica na célula ao lado. É que o nosso está preenchido. Tá preenchido. Pode deletar o preenchimento. Deleta todo o preenchimento aí de vocês. Ó. Símbolo de igual e você clica na célula ao lado. Você viu que ele está me trazendo valor 3? A vantagem de você trabalhar com tabela, ele vai te trazer o nome do cabeçalho. Olha lá. Valor 3. Se fosse planilha. Se fosse planilha, ele ia aparecer o quê? H3. H3. Agora, qual que é a outra vantagem? Na hora que eu der um Enter, ele já faz por completo. Eu não preciso clicar e arrastar. Quando vocês começarem na próxima aula a fazer fórmulas, se você trabalhar com tabela, você começa a ganhar essa vantagem. Eu vou dar um spoilerzinho só para vocês verem a diferença. Quando eu transformo isso aqui em tabela, olha só, o Arthur vai gostar disso aqui. Na hora quando eu venho aqui, ó, design da tabela, ele me aparece essa opção aqui, ó, segmentação de dados. Quando eu clico aqui, exemplo, cidade, eu vou escolher cidade. E eu vou dar um OK. Não precisam fazer, só para vocês conhecerem, tá? Olha só, ele me traz essa caixinha e um exemplo. Eu vou escolher a cidade dele, Pontal. Ele me faz um filtro por completo através de uma caixinha ao meu lado. Eu quero a cidade de Araraquara, Barrinha, Pontal, Ribeirão Preto, São Carlos. Spoiler, então você vai... Spoiler. Ó, prontinho. E através dessa caixinha. E você viu que como se torna. Daí pra frente você começa a ter mais recursos. Porém, não está no nosso conteúdo, mas soltei um spoiler para vocês verem como é que você atribui um recurso e ele começa a te dar um leque para você ir para outros lugares. Mas o nosso lugar agora permanece aqui. Galerinha, todo mundo selecionando essa coluna. Se eu vier aqui na página inicial, formatação condicional, você viu que nós navegamos por todos. E agora nós vamos nesse conjunto de ícones. No conjunto de ícones, olha só, você pode escolher qual que você quiser. Eu vou escolher esse daqui dessas bolinhas, ó. Ou da setinha. Não, eu vou ficar com a bolinha mesmo. Todo mundo escolheu as bolinhas ou semáforos. Putz. E olha lá, ele me apareceu minhas bolinhas aqui. Porém, eu vou fazer o seguinte. Na página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. E olha lá, ele é a minha primeira regra que está aparecendo. E eu vou editar ela, ó, conjunto de ícones, editar regras. E olha lá, agora eu posso definir uma regra. Mas qual que é o macetezinho legal aqui, ó? Se eu clicar aqui, ó, mostrar somente ícones, e eu vou dar um OK. E olha só, eu vou aplicar. Quando eu clico em aplicar, OK.
Aplicar. Eu não preciso nem fechar, olha só, ele já me apareceu. Então, neste momento, eu tenho esse carinha aqui, nada mais é que é o meu número que está aqui ao lado. E olha só, ele começa a trazer os meus maiores números em verdinho, os meus menores números em vermelhinhos e os intermediários laranja. Pode dar um ok. Agora, olha só que legal. Toda vez que você atribui o Torinho, você começa agora a trabalhar com análise. Toda vez que você vai trabalhar com análise, você trabalha muito com filtros e você trabalha com classificação. Bancos de dados maiores, você sempre vai estar classificando essas informações. Então agora nós iremos focar agora numa dinâmica de organização de informação. Porém, eu tenho uma tabelinha com poucas informações, mas normalmente você faz isso com grandes informações. Porém, a linha de raciocínio é a... Show de bola, adoro vocês. Olha só, eu vou começar agora pela cidade, ó. Nessa setinha, todo mundo clicando nessa setinha, eu tenho aqui a opção, ó, classificar de A a Z ou de Z a A. O que significa isso, Thiago? A ordem? Sim, quando eu falo do A a Z, significa que eu estou falando do maior para o menor. Thaís, e do Z a A? Menor para o maior? Porém, eu também tenho aqui questão de filtro. Você viu que nós tínhamos feito um filtro ali numa brincadeirinha, mas eu posso ou vir aqui, se eu digitar a letra S, digita a letra S todo mundo, ele já começa a fazer um pré-filtro, ó. Tudo que tem a letra S. Até Pitangueiras apareceu, ó, porque tem um S ali no final. Olha lá, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo. Se eu colocar aqui o E, ele já vai começando a trazer sertãozinho. Eu posso dar um ok, ó. Eu acabei de filtrar a cidade de Sertãozinho. Olha só, se eu vier aqui, clicar aqui, limpar filtro, ele voltou ao normal. Da mesma linha de raciocínio, de classificação, eu posso fazer isso com os números. Aqui você vai clicar aqui, ó. E você vai limpar filtro. Agora, Thaís, clicando aqui em dizer A. Essa parte você manja, né? Já, né, Thaís? Classificação, dizer A. Thiago? Conhece já essa parte, né? De fazer essas classificações. Toninho? Josi? Bruna? Tereza? Bacana. Então, eu posso fazer essas classificações. E esses números que estão aqui nessa lateral, refere-se justamente a esse. Tá vendo que esse 1.600 aqui, Toninho, eu vou colocar 10.000, ó. Ele ficou e ele já mudou a minha corzinha aqui. Então você começa agora a ter esse vínculo em si. Bacana, galerinha? Então vocês podem salvar o arquivo de vocês, fechá-lo. E agora eu vou fazer o seguinte. Não sei se eu sacanei agora ou não. Hã? Onde vai para salvar? Você clica no disquetinho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar mais um spoiler. Vou soltar um spoiler pra Thaís dar uma despertada. Porque a pessoa, Thaís, aguenta 10 minutos, Thaís. Já vou liberar você, Thaís. Pessoal, vou soltar o spoiler desse formatação com esse nome. Vai lá. Vai. Abre aí de novo, formatação com esse nome. Pode abrir. Assim pra saber se vocês são craque em abrir e fechar aqui. Bom, mantém aberto. Tem que... Depois você só clicar no disquete, ó. Isso, pronto. Não é nada. Não. Galerita, olha só. Olha o spoiler pra vocês. Ó, esse spoiler da seguinte maneira, só para atiçar vocês. Eu vou abrir uma nova guia. Essa guia aqui, lembra que na minha atividade eu transformei em tabela? Olha como é que uma coisinha tão simples, Arthur, faz uma diferença muito grande. Quando eu transformei em tabela, ele tem um nome, ó, design da tabela. E o nome da minha tabela aqui é vendas, ó.
Porque eu posso escolher um nome. Eu dei o nome de vendas. Poderia ser chuchu, banana, abacaxi, cenoura, qualquer coisa. Então, se o nome aqui é vendas, qual que é a vantagem? Eu vou vir numa outra guia, daqui só para vocês acompanharem, só para a gente pegar esses 10 minutos, só para vocês começarem a ver os outros caminhos que eles começam a seguir. Eu vou usar aqui no meio da planilha, para ficar melhor a visualização. Se eu vier na guia inserir, nós temos tabela, que é diferente de tabela dinâmica. Olha só, tabela dinâmica. Cliquei aqui, ele me abre essa caixinha. Como funciona? Tabela dinâmica da tabela ou intervalo. Selecionar uma tabela ou intervalo. Eu poderia fazer o seguinte: clicar aqui nessa setinha, vir aqui, e eu teria que selecionar todo o meu intervalo. Quando eu seleciono todo o intervalo, ele vai me dar o nome da minha guia, que é a atividade, e ele vai me trazer o que? O intervalo, que é do C5 ao 21. Eu não escolhi tudo porque está transformado em tabela, senão ele vai dar o nome da tabela, que é o que eu não quero. Então, esse seria uma maneira. Quando você começa a trabalhar com várias planilhas e várias tabelas, você tem que começar a dar nome aos bois. Aí você tem que se atentar a ponto, vírgula, acentuação, porque é uma linha de raciocínio, é um código. Mudou uma vírgula, vamos mudar uma vírgula do seu pagamento, vai fazer uma diferença muito grande. Então, onde você colocar o ponto, ele faz uma diferença. Inserir tabela. O nome lá da minha tabela que eu tinha dado é vendas, ó. Vendas. E eu vou dar um enter. Ele me traz essa caixinha. Isso é uma tabela dinâmica. Quem conhece tabela dinâmica? Ninguém conhece tabela dinâmica? A vantagem é o seguinte: se eu trouxer cidade e colocar cidade aqui em linha, ele vai me trazer um nome de cada cidade. Agora eu vou ter que diminuir aqui, ó. Voltei. Cliquei fora, a caixinha desapareceu. Cliquei dentro, a caixinha apareceu. Ele me trabalha com 3 caixinhas: filtro, coluna, linha e valores. Se eu coloquei cidade, ele me apareceu tudo que é referente à cidade. Eu vou pegar o quê? O valor 4. E eu vou colocar onde? Em valores. Ele está me fazendo uma somatória de tudo. Então, tudo que tem referente a Araraquara é este valor. Tudo que tem na cidade, e ele me traz um total. Ah, eu não quero trabalhar com cidade. Eu vou tirar a cidade. Ó, só arrastei e joguei para fora. Vou vir aqui, produto, e coloquei. Ele vai me trazer todos os meus produtos. Ah, mas eu também quero a cidade. Eu posso pegar o quê? A cidade. Eu vou colocar aqui. E ele organizou. Ah, mas eu quero a cidade em cima e o produto embaixo. Eu jogo ele para cá. Então, eu estou vendo todos os produtos que tem na cidade de Araraquara e o valor total. Ah, mas eu quero só a cidade e joguei ele para cá. Mas eu não quero o valor 4. Eu vou tirar o valor 4. E se eu jogar cidade de novo? Peguei cidade e joguei ele para cá. Então, eu tenho 5 cidades de Araraquara, 1 de Barrinha, 2 de Pitangueiras, meio que ele me quantificou. Então, por isso o nome tabela dinâmica. Você joga as informações e ele começa a fazer todo o trabalho das informações. Ah, eu quero o preço. Eu vou jogar o preço aqui e vou tirar a cidade. Se eu pegar a data e colocar em coluna, ele começa a fazer justamente isso, ó. Eu tenho o ano de 2009 e o ano de 2022. Ele começa a me trazer as minhas informações, galerinha. Então, assim, o próprio nome diz dinâmico. Ele traz através de uma tabela. Esse daqui é os princípios para você começar a fazer os nossos dashboards. Pode ficar tranquilo, mas não vai fazer essa parte, tá? É só para poder apresentar para você. Ah, mas eu queria fazer. Então, venha comigo! Galerita, olha só que legal. Eu vou aproveitar 3 minutinhos aqui, só para vocês verem como é que funciona. E quando se fala do layout, agora é a junção das informações. Eu vou fazer de uma maneira bem rápida, cuidar só com o lugar a cabeça, só para vocês conhecerem. Depois que você faz isso daqui, olha só qual que é a dinâmica. Eu posso fazer aquela questão das minhas personalização de cores, né? A gente aprendeu que no exibir a gente pode tirar a linha de grade. Eu posso entender muito bem que o meu cabeçalho aqui, essas informações para mim, elas não são necessárias. Eu posso definir o que eu quero que apareça. Eu vou ocultar essa galera, ó.
vou ocultar ela. Eu posso o quê? Essa linha aqui para mim ela não é interessante, mas eu não consigo excluir porque ela é uma tabela. Eu quero apenas essas informações. Tá vendo? Na hora quando eu tenho essa tabela, se eu cliquei aqui, eu tenho a opção gráfico dinâmico. Agora eu posso o quê? Atribuir um gráfico. Eu vou deixar esse gráfico mesmo. Eu acabei de trazer um gráfico dinâmico. Eu vou ocultar os botões. Eu acabei de trazer uma pequena análise aqui. Esse gráfico eu posso deixar ele aqui no meu cantinho. Se eu vier aqui, eu posso agora o quê? Começar a pensar em personalizar o meu gráfico. O que seria personalização? Tirar essas informações redundantes. Eu posso muito bem, como a gente falou, de colocar um plano de fundo. Se eu coloquei um plano de fundo, eu posso deixar apenas uma cor dentro. Né? Então, aqui dentro eu vou deixar branco. Aqui eu quero que ele fique um cinzinha, né, um amarelo, um laranja para me dar um destaque. Eu vou deixar o meu gráfico aqui. Eu tenho análise em si. Eu posso personalizar layout rápido, trazer rótulos, títulos, informações. Eu posso atribuir elementos, rótulos de dados. Vou colocar ali na parte externa. Eu acabei de colocar essas informações. Eu posso personalizar o meu estilo de gráfico. Eu quero sem título. Eu acabei de trazer essas informações aqui. Mudei o estilo do meu gráfico. Se eu vier aqui na guia exibir, como a gente tinha falado, se eu tirar a barra de fórmula, se eu vier aqui em exibir, tirar título, se eu vier aqui começar a ocultar e deixar aqui apenas um único gráfico, eu já mudei totalmente. Uma coisa muito simples. A vantagem vai ser o seguinte, que agora qualquer número que eu altere aqui, ele me altera lá. Então se eu pegar qualquer informação e acrescentar, ele acrescenta na minha outra guia de uma maneira totalmente automática. Eu trouxe uma única análise, mas eu posso atribuir outras análises, outro gráfico dinâmico. Eu quero um exemplo, eu quero um de pizza. Eu trouxe um de pizza, uma outra análise. Porém, aqui eu quero em questão o quê? Percentual. Na parte de design, eu posso vir aqui, eu posso optar, atribuir legenda, rótulos, vou mostrar. Estou trabalhando em questão de percentual. Eu posso trabalhar o meu estilo do meu gráfico. Eu posso de novo fazer a minha atribuição, ocultar. Eu tenho uma outra análise. E nessa situação, já não faz mais sentido eu apresentar uma tabela com informações, apenas o meu painel gráfico. E a partir daqui eu começo a brincar. Eu não preciso mais ver uma tabela dinâmica, eu apenas preciso ver os meus gráficos. Vocês mesmos aprenderam a inserir aquela caixinha flutuante. E aí você começa a atribuir umas caixinhas flutuantes. Agora, se eu fizer dessa maneira, já vira ocultar aqui. Se eu vier aqui, como vocês já viram, mostrar inteiro, eu abro dessa maneira na minha apresentação e você nem sabe que eu estou trabalhando com o Excel. E eu acabei não fazendo nada demais. Eu demorei exatamente 4 minutos para fazer isso para vocês. 4 minutos. Mostrei o caminho para vocês. Agora é só pegar a linha de raciocínio e fazer a aplicação. Bom, o objetivo da aula de hoje ou do curso não é nós nos aprofundarmos aqui. Mas você percebeu como uma viradinha aqui para o lado ele te leva para um outro caminho, para um outro mundo? Então, apenas para que vocês comecem a conhecer que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas olha que coisas maravilhosas é possível fazer. Obrigado. Ah, não sou eu? Galerita, vocês podem fechar, estão liberados, salvem os arquivos e ó, só para que vocês também possam saber, para a aula que vem, nós já vamos ver PROC-V, soma, conte C, conte vazio, C, soma C e soma C. Vamos começar a trabalhar apenas com formulitas na próxima aula, tá? Fórmulas. Ah, detalhe, eu vou mostrar para vocês como fazer gráfico, não gráfico dinâmico, mas gráfico e gráfico de metas também, para vocês fazerem gráficos de metas, certo? Então a gente vai fazer uns gráficos de meta, vamos fazer fórmulas e detalhe, agora vocês já estão com as planilhas todas baixadas. O que vocês acharam da aula de hoje? Deu para pegar? Claro que eu tenho que passar um pouco rapidão, tudo, mas dá para vocês terem uma informação.
Calma. Ó, eu vou brincar mais um pouquinho com esses negocinhos pra vocês na próxima aula. Pode ser? Quem quiser, só fala amém. Amém. Aê, salve de palmas pra vocês. Vocês são fera. Mas pode levar o peso embora. Deixa quieto. Deixa ele aqui.